Existe um grande perigo quando certas forças reacionárias se unem e começam a atuar numa postura de guerrilha. E é isso que está acontecendo atualmente no país. Alguns segmentos se agruparam e começaram a desenvolver ações coordenadas. Essa ação inicia-se pela mídia, com a sua constante propaganda negativa e determinadas operações que ela começa a noticiar incansavelmente, além de também passar pela justiça, uma parte do judiciário. Alguma coisa terrível está acontecendo no nosso país. Há um bombardeio de certos fatos que são arrumados para parecer determinadas coisas que realmente não são. A Operação Lava Jato é uma farsa. Não quero dizer com isso que não existam pessoas envolvidas nessa operação, investigadas nessa operação, que não tenham realmente culpa no cartório. Mas a maneira como a investigação é conduzida é totalmente de uma forma contrária aos princípios mais elementares do direito. Entra em cena também os políticos da oposição que arquitetam planos para gerar atraso no nosso país, para favorecer a desestabilização do nosso governo, economicamente falando e politicamente também, visando com isso inviabilizar qualquer candidatura futura do atual partido que se encontra à frente do Executivo. De tal modo que nós começamos a refletir o quanto de reuniões esses parlamentares devem fazer nos seus gabinetes e as maquinações que eles supõem para colocar em prática de tal modo a influenciar a opinião pública. Uma dessas ações pontuais do plano colocado em prática, por exemplo, pode-se destacar essa questão da visita à Venezuela, que gera um desconforto, um mal-estar internacional por uma bobagem que aconteceu lá, mas que eles fazem questão de ampliar os fatos, de amplificar de maneira desfavorável para o Brasil. Então, toda essa irresponsabilidade vai gerando prejuízos, vai gerando perdas econômicas gravíssimas para o nosso país. Paralisar as empreiteiras, que maneira mais retumbante de tentar deter o avanço das obras de infraestrutura, construção de moradias, de estradas, de ferrovias, tudo isso que está sendo feito no Brasil atualmente. E existe por parte da população, que aí torna-se um elemento chave, pois tudo é voltado para convencimento da opinião pública, surge em cena essa parte da população que assimila esse discurso reacionário, odiento, excludente, partidário principalmente, visando a deterioração de um partido. Pois bem, assim, considerando essa questão do partido,
não seria sequer algo que poderia nos causar comoção, a aniquilação de um partido, se isso não representasse a aniquilação de um momento de progresso, de prosperidade para um povo, se isso não representasse a aniquilação de uma conquista socioeconômica bastante considerável que nós obtivemos nos últimos anos de governos. Além disso, existe a ameaça de que venha a acontecer uma regressão na condição de vida, nos padrões de vida da sociedade brasileira, com muita recessão, apenas por conta destas ações pontuais manufaturadas por esta oposição golpista. Por isso que nós dizemos que se trata de golpismo, porque é atentar contra a vontade soberana do povo, é querer usar pesquisas de opinião pública, de aprovação de governo como parâmetros para indicar mudanças de governo, quando na verdade não é assim que a democracia funciona. Se não houvesse esta perseguição, se não houvesse este clima de ódio acontecendo e sendo alimentado continuamente dentro desta guerra que estamos vivendo entre os reacionários e os que têm um projeto de governo progressista, o Brasil poderia estar muito melhor, poderia estar muito mais adiantado, poderíamos estar com a economia ainda mais forte. A nossa economia, ela não é frágil, mas está passando momentos difíceis. Porém, se não fosse todo este clima de terror que é continuamente bombardeado sobre a população brasileira, com certeza o Brasil estaria navegando em águas mais prósperas, em águas mais serenas. E, em grande parte, nós, população brasileira, somos responsáveis por isso, caso nós nos deixemos levar por este clima de desânimo, de pessimismo ou de ódio. O que nós devemos temer para não repetir é quando o povo começa a se comportar como a população da Alemanha nazista, aceitando passivamente toda a propaganda do Partido Nacional Socialista com sua ideação fascista continuamente sendo empurrada goela abaixo de toda uma população. E se essa população se deixa manipular pelos meios de comunicação, se não usa canais alternativos para se informar, vai realmente acreditar em todas as mentiras, em todas as armações que estão sendo engendradas pela mídia corporativa no Brasil atualmente, incluindo a Globo, a Editora Abril, a Folha de São Paulo e tantos outros. Essa conversa é apenas um alerta.